Amigos coordenadores, estamos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre uma das ideias centrais que conduz uma escola, é o seu projeto político-pedagógico. Lembrando a ideia do Sêneca, quando dizia, não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde navega. Pois o projeto pedagógico é exatamente aquele conjunto de princípios orientadores que vão dizer para onde a escola vai, o que será a escola, o que a identificará em relação às outras escolas e que tipo de aluno, que tipo de cidadão ela vai ajudar a formar. Na verdade, quando se fala em projeto pedagógico, a primeira ideia que nos vem é que ele é a identidade institucional. No projeto, o primeiro pilar da sua estrutura é exatamente a missão, a visão e os objetivos institucionais. São eles que vão dizer qual é a grande característica da sua escola, como é que ela vai se diferenciar das outras escolas e a formação que vai ter para o cidadão que está crescendo dentro da escola com a ajuda dos profissionais da educação. Esta é a primeira ideia. É a identidade institucional. Este é um ponto que os professores têm que ter clareza. Na verdade, quando a gente diz identidade, estamos dizendo, de repente, alguém vai para um emprego, qualquer empresa, e pergunta assim, onde você estudou? Ele tem que dizer, estudei em tal escola. Imediatamente as pessoas têm que pensar, já sei, a característica desse aqui é esta. Os valores são esses, o pensamento dele é esse, a formação profissional é essa. Isso é que tem que dizer o que é identidade institucional. A segunda ideia, a segunda base do projeto político-pedagógico é aquele que eu chamo de os fundamentos. Que tipo de fundamentos? São 3 grandes fundamentos no projeto pedagógico. O primeiro grupo de fundamentos chama-se os fundamentos ético-políticos, o segundo, os fundamentos epistemológicos e os terceiro, os fundamentos didático-pedagógicos. E eles são entrelaçados. O primeiro, ético-político. Esses fundamentos vão determinar exatamente os valores explícitos que a escola vai adotar. Por que valores explícitos? Porque toda escola tem seus valores implícitos. Todo mundo vai para a honestidade, todo mundo quer formar bom cidadão. Exatamente os projetos em geral, quando se lê um projeto, ele diz assim, queremos ajudar a formar um cidadão autônomo, crítico, criativo. Não sabe nem o que é isso, mas vão dizendo um monte de palavras. Agora, cada escola, para ter sua identidade, seu diferencial, vai escolher valores. Por exemplo, uma escola escolheu o primeiro valor, competência profissional. Isto é um valor? Claro. Ele pode dizer, nesta escola as pessoas têm que ser competentes. O professor tem que ser competente, o faxineiro tem que ser competente, secretário competente, diretor competente, e aluno que vai sair daqui tem que ser também competente. Aí escolhe um segundo valor, que diz, aqui nessa escola, a argumentação sólida é um valor. Então, na escola não vale o grito, vale o argumento. O professor não pode se impor a sua autoridade em cima do aluno, porque ele tem que argumentar para o aluno. E aí ele escolhe um terceiro valor, por exemplo, o respeito a si mesmo é o outro. Então ele é competente, ele argumenta por uma questão de respeito. Veja o que a escola faz. Ela estabelece os seus valores explícitos e guia a formação do cidadão dentro dessa escola, em cima dos seus valores específicos, aqueles que vão dar a sua identidade. Esse é o primeiro grupo de fundamentos que eu chamei de ético-políticos. O segundo grupo de fundamentos a gente chama de os fundamentos epistemológicos. O que seria isso? A escola trata de conhecimento. Na verdade, tudo que se faz na escola é oferecer informações que estão disponíveis na sociedade para que, por meio dessas informações, o aluno construa o seu conhecimento. O seu conhecimento
como uma interpretação de mundo. Aí que vem a diferença. Tem escola que escolhe como fundamento epistemológico a descrição de mundo. Era o que tradicionalmente se dizia. As escolas tradicionais, o professor dizia, o mundo é. É tão clássica aquela pergunta que se fazia antigamente. O que é uma ilha? E os alunos respondiam assim, em coro, ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. O que é uma tremenda mentira, porque o lado de cima não tem água, nem o lado de baixo. Mas era uma descrição. Hoje, pode ter um outro fundamento epistemológico, que é, nós fazemos na escola modelos que representam o mundo. Então não é uma descrição de mundo, é uma representação de mundo. Aí o professor não pergunta mais o que é uma ilha. Ele vai dizer, que modelo temos hoje para conceituar a ilha? Um professor de física não vai dizer, o átomo é. Ele vai dizer, o modelo que hoje temos, porque amanhã pode ter outro modelo. Então, veja, a visão epistemológica é a visão sobre o que é o conhecimento. Então, a escola determina para seus professores o que é o conhecimento no seu projeto pedagógico, para que todo o comportamento do professor seja, em sala de aula, coerente com essa opção epistemológica. Repetindo, se a opção for descrição de mundo, todos os professores vão descrever, vão dizer, o átomo é, ilha é. Se for representação de mundo, eles vão dizer o modelo que hoje temos para o átomo, o modelo que hoje temos. Então, esta ideia da epistemologia muda o comportamento do professor em sala de aula. O terceiro bloco, coerente com o primeiro e o segundo, coerente com o bloco dos valores, coerente com o bloco epistemológico, é o que nós chamamos de o bloco das relações didático-pedagógicas. Claro, a visão epistemológica vai determinar o comportamento do professor em sala de aula. O comportamento do professor vai ser exatamente se ele sente que a relação é de quem tem autoridade, tem informação e vai apenas passar a informação, nós teremos aquelas aulas tradicionais, em que o professor vai escrevendo no quadro, ou se não escreve mais no quadro, ele vai projetar. Se tem um quadro interativo, ele vai colocar no quadro. E o aluno vai fazer o quê? Escrever, copiar. Ele vai ter apenas listas de exercícios ou coisa assim, para que ele possa apenas responder ao professor aquilo que o professor deu para ele em sala de aula. Essa era a visão antiga. O projeto pedagógico tem que dizer ao professor que tipo de relação. Por exemplo, se no projeto pedagógico, nos fundamentos das relações professor-aluno, aparecer a ideia, todo conhecimento é uma construção social mediada pelo professor. Então o professor passa a ser um mediador e não um transmissor de informações. Se ele é um mediador, ele provoca, ele procura responder à grande linha da educação do mundo de hoje, que é a construção interativa do conhecimento. Se é interativa, não é apenas do professor para o aluno, mas uma interação entre conhecimento, entre informação socialmente construída, entre o professor que interage com os dois. Esses três elementos interagindo dão exatamente a orientação, o princípio fundamental da relação professor-aluno e conhecimento. Esta interação é que nós chamamos de os fundamentos didático-pedagógicos. Bem, senhores coordenadores, nos dois primeiros níveis, vamos recordar um pouquinho. Primeiro nível, que dá a missão, a visão e os objetivos. É a primeira parte que sustenta o projeto pedagógico. Acabamos de ver o segundo nível, onde aparecem os fundamentos, os três grandes fundamentos. Os ético-políticos, que falam sobre os valores, os epistemológicos, sobre a visão, o que é o conhecimento dentro da escola, e os didático-pedagógicos, guiados pelos outros dois, que diz que tipo de relação vai haver entre professor, aluno e conhecimento. Agora, esses três fundamentos, eles vão marcar como será o terceiro nível. O terceiro nível vai falar sobre o que eu chamo de os projetos setoriais.
Então, o projeto pedagógico tem que dizer o seguinte: bom, quais são os setores na nossa escola? O primeiro setor para nós é o da educação infantil. O segundo é o do Fundamental 1, primeiro ao quinto ano. O terceiro setor, que eu considero setor, é de sexto ou nono, e o quarto setor seria o ensino médio. Por que essa divisão por setores? Porque cada setor tem uma característica própria. Claro, na educação infantil, a criança está dando os primeiros passos. Então, eu descrevo nesse setor as características da proposta pedagógica. Descrevo o quê? O aluno, quem é, qual é a metodologia que você usa para um menino da educação infantil, o que ele já sabe, o que ele não sabe, qual é a estrutura dos conteúdos conceituais que ele tem que aprender, como é que ele vai construindo devagarinho os primeiros passos na sua educação. Esse é o primeiro setor. Então, eu caracterizo o setor. Logo em seguida, eu caracterizo o segundo setor. Já sei. Do primeiro ao quinto ano, os meninos já têm algo mais forte, mas eles têm algumas características próprias. Quais são, por exemplo? Ele já está alfabetizado, mas ele começa agora a desenvolver as suas ideias principais. Mas desenvolver como? Ainda no operatório concreto. Nessa fase, ele ainda não entrou no abstrato. Veja, então, eu caracterizo o setor para orientar os professores na forma de eles trabalharem os conteúdos. Não adianta ele dar uma matemática abstrata, porque a criança opera no concreto. E tudo que ela vai responder é em cima do concreto. Então, o que o Piaget chamava de centração é fundamental. Nesta fase, quando você pergunte, coloque sempre o objeto de conhecimento para que o aluno pense. Um exemplo típico que eu encontrei numa das avaliações de primeiro ano, a professora perguntou assim: você tinha 10 balas, você ganhou outras 20 balas, você ficou com pontinhos. Na cabeça da professora, ela pensou que a criança ia responder 10 mais 20, 30. Só que ela não escreveu balas. Então, ela não trouxe objeto de conhecimento para que a criança pensasse. Sabe o que a criança escreveu nos pontinhos? A palavrinha tente. Ficou contente. Claro, tinha 10, ganhou 20, ficou contente. Quer dizer, a ideia da criança era operar no abstrato. O pensamento dela era: oba, ganhei bala. Veja, a falta do objeto, que era balas, porque ela devia ter escrito: você ficou com pontinho balas. A criança tinha objeto. Então, veja, isso caracteriza o segundo setor. Quando chega no terceiro setor, que é de sexto ao nono ano, ele já vai pensar: aqui agora ele já começa a ter outra idade, ele sai do operatório concreto, ele vai para um operatório formal, ele já vai para o raciocínio abstrato. Então, eu descrevo no meu projeto pedagógico essas características de cada fase para que o professor em sala de aula tenha a orientação de como agir, de como tratar esse menino, de como trabalhar tanto o português, a matemática, a história, todas as disciplinas. E, por fim, ensino médio, nós estamos numa outra fase. Que características tem? Adolescente, que tipo de inteligência, quais são os interesses? Então, é isso que se quis dizer quando diz: cada dessas etapas, que é uma das etapas, ela é trabalhada no projeto setorial. E lembrando que a estrutura do projeto setorial tem que ser algo assim. Você tem primeiro a caracterização do grupo, você tem o modelo de trabalho, isso é a metodologia que você vai fazer com o grupo, você vai ter como avaliar o grupo nesse momento, para que você tenha um todo que caracterize o setor. Por isso que ele se chama projeto setorial. Bem, nós estamos vendo então a estrutura que tem que ter um projeto pedagógico. Revendo rapidamente, a base toda está em cima de que cidadão queremos ajudar a formar. Então, está tudo dentro da missão, visão e objetivos. Acima dessa estrutura tem os fundamentos, lembra? Os valores, o que é o conhecimento e como a relação professor-aluno. O terceiro nível explicita mais. Ele já diz: em cada setor,
como será trabalhado. E agora vem o quarto nível do projeto pedagógico. Dentro de cada setor existem as disciplinas. Então, o projeto pedagógico tem que trabalhar cada disciplina explicitamente. Aqui é um elemento importante, ilustres coordenadores, que você tem que falar com cada professor, porque aí que entra realmente a ação do professor, é no seu projeto de disciplina. O professor, não, ele entra na escola, o projeto já existe, então ele não vai mexer, ele não vai interferir diretamente nos valores, coisas assim que a escola já escolheu. Mas na disciplina que ele vai dar, entra o trabalho dele. Aí o trabalho do coordenador é exatamente promover que os professores de cada disciplina tracem o projeto de disciplina. O que é um projeto de disciplina para a matemática? É diferente de um projeto de disciplina para o português e de história. Por quê? Porque o objetivo da matemática é diferente. A metodologia de você ensinar matemática é diferente de você ensinar história. É diferente. Claro, ele tem os grandes princípios que dizem, em todas as disciplinas há princípios gerais. O aluno aprende na medida que ele constrói representações significativas. Esse é o princípio geral que foi dado ao projeto. Agora, como o professor faz isso em cada disciplina? Na matemática, por exemplo. Um professor não pode ficar na matemática simplesmente dizendo o tempo todo 2 mais 2, 4, 2, 3, 6, e fazendo com que o aluno apenas decore a tabuada. Ele tem que dizer o que significa 2 mais 2, 4 mais 3. Se falar para um adulto 4 mais 3, a tendência dele é responder 7. E não é verdade. 4 mais 3 só é 7 numa circunstância específica. Mas 4 mais 3 pode ser nada. Por exemplo, 4 mulheres mais 3 abacaxis. Dá 7 o quê? Nada. Teve um cara uma vez em São Paulo que me disse 7 abacaxi. Outro respondeu 7 coisa gostosa. Isso prova que a matemática não é uma ciência exata. E isso o professor tem que saber na hora que ele ensina matemática. No projeto da disciplina da matemática, qual é o papel da calculadora? Precisa o menino saber tabuada? Ou a calculadora é um recurso? Ah, mas onde já se viu calculadora? A calculadora, se você perguntar 4 mais 3, ela vai responder sempre 7, porque ela não pensa. Agora, o aluno tem que dizer assim, vamos ver em que contexto esta conta vai aparecer. Isso aparece no projeto disciplina da matemática. Já o projeto de disciplina do português vai buscar outro caminho. Ele vai dizer qual é o papel do dicionário na minha disciplina. É assim como o papel da máquina de calcular na disciplina. Mas quem diz isso é o projeto pedagógico, no seu todo, no componente projeto, disciplina. Então, cada grupo de professores, na sua disciplina, vai descrever a sua metodologia, os seus objetivos, o seu processo de avaliação. Bem, então, encerrando essa nossa reflexão, senhores coordenadores, volto a insistir sobre a importância do seu papel para ajudar os professores a tornar o projeto pedagógico não apenas letra morta, mas letra viva no dia a dia da escola. Que vocês tenham um bom trabalho, que vocês lembrem que é um processo de educação, ou seja, o projeto é inacabado, por isso que ele tem o nome de projeto. E não é um produto pronto, ele é sempre construído, reconstruído e cada vez melhorado. E todos nós temos que dar nossa contribuição nessa evolução e na construção deste projeto. Bom trabalho a todos e que tenham a realização do projeto como sua grande meta profissional.